Olá, boa tarde a todo o público da TV 247, segunda-feira, 3 de abril, 15 horas, e é uma alegria entrevistar o historiador marxista Jones Manuel aqui na TV 247. Jones, bem-vindo mais uma vez, tudo bem com você? Olá, Tuxo, tudo bem? Boa tarde para todo o público da TV Brasil 247. É sempre um prazer estar nesse espaço importante do pensamento crítico nacional, debatendo, nosso país. Jones, muito bom, fazia tempo que você não estava aqui, né? A gente estava até brincando. Jones sumiu, o que aconteceu com o Jones Manuel? Eu estou aqui, ansioso, como sempre, para a gente pensar os rumos do nosso país, porque a gente tem uma janela de oportunidades, Atush, muito boa agora, que a gente não pode perder. Muito bom. Jones, e assim, eu tenho acompanhado as suas manifestações no Twitter, né? Você tem tido uma postura crítica em relação ao governo Lula, mas numa linha da crítica pela esquerda, de cobrar, na verdade, o cumprimento do programa de governo em várias áreas que foram prometidas, né? Deixa eu fazer uma saudação geral, né? Todo mundo aqui está chegando, vamos dar os likes, vamos curtir, vamos compartilhar e vamos também nos inscrever no canal do Jones Manuel, que você já está com mais de 300 mil, né? Eu estava vendo a sua postagem recente. Chegou a 250 mil inscritos agora. 200... E como é que tem sido a tua produção? Você tem feito quantos vídeos por semana? Como é que tem sido? Está na dinâmica de vídeo todo dia, Tuxi. Eu estou agora na dinâmica dupla. Eu gravo vídeos em casa, com essa estrutura que eu estou usando aqui agora para live, e gravo vídeos em estúdio. Aí durante a semana são os vídeos em casa, e final de semana são os vídeos em estúdio. Aí durante a semana são vídeos mais conjunturais, mais ligados às notícias, né, da semana, e final de semana são os vídeos mais teóricos, mais robustos, com análise um pouco menos presa à conjuntura. Bom, vamos falar então, Jones, só para a gente começar, você escreveu um ensaio, não sei se vai ser um ensaio, livro, enfim, sobre junho de 2013. E eu até divergi de você publicamente ali no Twitter. O que é esse trabalho novo que você vai publicar em breve? Então, a Boitempo Editorial vai lançar um livro sobre os 10 anos de junho de 2013. Né? Nesse ano a gente comemora 10 anos da data, e aí vários intelectuais marxistas, várias editoras estão com publicação. A Boitempo vai lançar um livro coletivo. Eu fui convidado pelo Breno Altman para escrever um ensaio. O livro que o Breno está organizando se propõe a ter uma visão plural sobre junho de 2013. Né? Ele convidou gente que acha que junho de 2013 foi uma maquinação do imperialismo e da elite econômica só para enfraquecer o governo Dilma. Convidou gente que vê junho de 2013 como um processo que estava em disputa e que as esquerdas perderam, e gente que tem uma espécie de análise meio termo. Eu estou entre os autores e autoras que veem junho de 2013 como uma oportunidade perdida e busco argumentar mostrando que entender junho de 2013 a partir do conceito de guerra híbrida acaba fazendo com que a gente não compreenda nada do processo, e é um conceito que tende à conspiração e a imaginar a política como se fosse um videogame, sem contradições, sem desafios, sem disputas e por aí vai. Aí faço uma crítica ao Andrei Gromyko, né, que foi publicado no Brasil pela Expressão Popular, aquele livrinho sobre guerra híbridas, e a seu amigo Pepe Escobar, né, inclusive cito, quando eu vou criticar o Pepe, digo que ele aparece com regularidade no Brasil 247, é um analista com milhões de visualizações e tem uma influência muito grande na esquerda e que precisa ser criticado, porque considero o Pepe um dos teóricos que tem uma abordagem extremamente conspiracionista e que desconsidera a luta de classes no plano analítico. Bom, a gente inclusive pode promover debates com os autores desse livro, que deve ser realmente interessantíssimo, né? Porque junho de 2013, Jones, para muitas pessoas é um enigma, né? Por quê? A presidenta Dilma Rousseff, ela tinha 70% de aprovação popular até lá. E, de repente, tudo desmorona, né? Tudo que é sólido desmorona no ar de uma maneira, assim, acachapante. E aí eu queria te perguntar, então, qual que é a sua interpretação para junho de 2013? O que aconteceu objetivamente? Então, Atush, aí é que tá. Eu não acho que foi de repente. Por exemplo, vamos pegar alguns argumentos aqui. O que começa a acontecer no Brasil a partir de 2009? O número de greves no Brasil começa a crescer de maneira exponencial. Por quê? Como o nível de emprego estava alto, o nível de emprego facilita o protesto sindical. Porque quando o emprego está alto, você consegue fazer um protesto, você consegue fazer uma greve, uma reivindicação com risco menor de ser demitido. Então, os dados do DIEESE mostram que de 2009 até 2014 o número de greves cresce ano após ano, inclusive, Atucho, chegando na marca histórica do número de greves dos anos 80.
Veja, no período de 2009 a 2014, o número de greves no Brasil é tão alto quanto nos anos 80, a ascensão do novo sindicalismo, o surgimento da CUT. É claro que essas greves, no geral, têm um impacto público menor do que as greves do final da ditadura, né? Não mobilizaram tanta gente como era no final dos anos 70, o estádio da Vila Euclides lá cheio, com mais de 20 mil trabalhadores e Lula fazendo comício. Não tem essa dimensão pública, mas em número total de greves, a gente tem mais greves na virada do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula para o primeiro governo Dilma, número de greves maiores que nos anos 80. Aliado a isso, você tinha um crescimento dos protestos urbanos. Vamos lembrar que Porto Alegre teve, em 2011 e 2012, protestos gigantescos contra a derrubada de árvores em defesa de criação de espaços públicos maiores na cidade. Vamos lembrar que Recife estava tendo o Ocupa Estelita, um movimento gigante que chegou a colocar mais de 30 mil pessoas na rua contra a derrubada do Cais José Estelita e a construção do empreendimento Novo Recife, né, da Moura do B. Vamos lembrar que São Paulo estava tendo uma explosão de movimentos de ocupação cultural das praças. Vamos lembrar que estava rolando uma expansão dos movimentos de luta por moradia. As pessoas esquecem, mas o MTST não tinha quase visibilidade nenhuma pública e não tinha o alcance nacional que tinha o MST. O MTST, ele cresce, amplia suas bases, ganha visibilidade pública nesse contexto de 2011 para 2015, que ele sai criando várias bases onde não tinha, por aí vai. Ou seja, no Brasil inteiro, Atush, nesse período, você tem um crescimento dos movimentos de protesto, um debate sobre direito à cidade, sobre transporte público, sobre áreas verdes, sobre qualidade de vida, muito influenciado por movimentos indignados na Espanha, por Occupy Wall Street, por uma leitura, que eu discordo, mas uma leitura de que a Primavera Árabe era um negócio progressista, aquele negócio de fazer política nas praças e por aí vai. Aliado a isso, esse crescimento do movimento de massas, esse crescimento do movimento sindical, você já tinha um mal-estar com a política petista. Veja, a prova irrefutável para mim que existia esse mal-estar foi a campanha de Haddad de 2012, Atush. Qual era o mote da campanha de Haddad? Preste bem atenção. O mote da campanha de Haddad era que sua vida melhorou da porta para dentro de casa e agora é o momento de melhorar da porta para fora. Lembra disso que Haddad falando, ó, você está consumindo mais, você está com mais salário, você está com mais emprego, mas o transporte não melhorou, os serviços de saúde não melhoraram, os serviços de educação não melhoraram no nível necessário. Então, a própria campanha do Haddad em 2012 vinha falando de ir para uma política de ampliação dos serviços públicos para além de ampliação do consumo. Inclusive, compreendendo que teve uma classe trabalhadora que melhorou muito de vida e de renda no período do PT. Por exemplo, um trabalhador que estava desempregado e passou a ganhar R$3.000, passou a ganhar R$2.000, ou uma família que, por exemplo, quase não tinha renda e passou a ter uma renda de R$4.000. Mas qual foi o problema, Tuxa? O problema foi que isso não foi acompanhado por uma expansão e melhora de serviços públicos. Então, uma família que tinha uma renda de R$4.000 melhorou muito o seu consumo, melhorou sua alimentação, mas gastava um dinheiro gigantesco com plano de saúde privado vagabundo, com escola privada, tinha que comprar um carrinho popular se atolando em dívida porque o transporte público coletivo não é eficiente, por aí vai. De tal sorte que, quando estourou junho de 2013, a gente tem alguns dados importantes. O valor médio dos planos de saúde tinha subido mais de 100% nos últimos 7 anos. Então, você tinha um abuso generalizado dos planos de saúde. O custo de vida dos aluguéis tinha disparado em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Recife, em Salvador. Em São Paulo, por exemplo, de 2010 até 2013, o custo do aluguel tinha subido em média 70%. Você tinha um aumento gigantesco do custo do transporte urbano. Então, segundo dados do IPEA, de 2003 a 2013, descontada a inflação, o valor das passagens subiu mais de 110%. E você tinha uma classe trabalhadora que estava com um nível de emprego bom, mas que, por exemplo, tinha níveis de endividamento crescente. E quando estoura junho de 2013, Atush, 1/3 das famílias brasileiras estava endividada. Ou seja, existia um mal-estar ali que demandava melhora dos serviços públicos como forma de reduzir o custo de vida. Então, você tem uma classe trabalhadora que, por exemplo, não pegou o período de FHC, não pegou o desemprego gigantesco do FHC. Imagina uma pessoa que, quando Lula ganhou a eleição, tinha 15 anos de idade, em 2002, né? Tinha 15 anos de idade. Essa pessoa chega na fase adulta, Atush,
já no governo Lula, vivendo, inclusive, os benefícios econômicos do governo Lula. Então, para ela, o desemprego assustador da RFHC não era um problema. Para ela, o problema era que, eu tenho emprego, eu tenho um salário, mas o custo de vida cresce cada vez mais. Eu quero uma redução do meu custo de vida, eu quero melhores serviços públicos, eu quero melhor infraestrutura coletiva. Então, quando se explode progressista, porque se pedia mais saúde, se pedia mais educação, se pedia passe livre. Passe livre foi o grande tema de 2012 e 2013. Aqui em Recife, inclusive, eu argumento isso no meu vídeo. Veja, o protesto de 2012 contra o aumento das passagens, porque todo ano, em janeiro, vai se aumentar a passagem e tem um protesto. Normalmente, Atucha, a gente fazia protesto com 500 pessoas. Não tinha quase ninguém, não era só aquela massa estudantil, os militantes do PCB, do PSOL, do PCR, do PT, todo mundo se conhece. Já em 2012, Atucha, em Recife, em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os protestos contra o aumento das passagens cresceram muito, ao ponto que em Recife, em 2012, teve quase 10 mil pessoas na rua. As pessoas não lembram disso, mas veja, já em 2012 já tinha um sintoma, tinha mais pessoas disponíveis para criticar, para protestar contra o aumento das passagens. O que eu quero dizer? Então, não foi bem de repente, porque o próprio PT estava consciente disso e a prova disso é a campanha de Haddad. O PT contrata os marqueteiros que conseguem sintetizar o sentimento das pessoas e qual era a principal demanda das pessoas. Era melhora nos serviços públicos, entendendo que o emprego estava massa, que a renda estava crescendo, só que essa renda era consumida pelo custo da vida coletiva e que era preciso melhorar os serviços públicos. Esse foi o mote central da campanha do Haddad em 2012. Não, é importante essa tua introdução, mas eu queria pegar o comentário aqui do Zé Mentor Melo. Ele fala assim, 2013 começou a primavera brasileira, o golpe, porque protesto tem todo ano, né? Todo ano tem protesto contra... Você falou, tudo bem, aumentou. Sempre teve protesto contra aumento de preço de ônibus e tal. Isso em relação a questões pontuais. Naquela dimensão, né, não era esperado para um governo que tinha 70% de aprovação. Quando ele fala em primavera brasileira, golpe, ele fala na instrumentalização, né, desses protestos por interesses inconfessáveis, né? Então, peço para você comentar a partir desse comentário do Zé Mentor aqui. Mas veja, Tuxo, é claro que os protestos foram capturados pela direita. Ninguém tem dúvida disso. Só que qual é a questão, Atush? Eles não começaram de direita. Porque, veja, vamos lá. Primeiro, os protestos de junho de 2013, tem um debate para a gente fazer sobre as concepções do movimento Passe Livre. Eu tenho várias discordâncias com o pessoal do MPL. Eu acho que tinha muito autonomismo, tinha muito espontaneísmo, muito basismo ali. Mas eles começaram com movimentos tradicionais de luta pelo passe livre de redução da tarifa, movimentos que existiam e lutavam há anos. E começaram, não contra Haddad, por exemplo, eles começaram contra Alckmin. As pessoas querem esquecer que os protestos aqui em São Paulo, inicialmente, não citavam nem sequer o Haddad. Quando foi que os protestos, por exemplo, vamos dar exemplo de São Paulo, porque, por exemplo, o mundo não se reduz a São Paulo. Em Recife, a dinâmica foi outra. Em Porto Alegre, a dinâmica foi outra. Rio de Janeiro, a dinâmica foi outra. Rio de Janeiro teve o Ocupa Cabral, a Casa do Cabral, teve protestos contra o PMDB, que as pessoas querem esquecer também. Por exemplo, Rio de Janeiro, o principal alvo dos protestos foi o PMDB, pô. Do Sérgio Cabral, não foi o PT. Não foi o governo, não foi ninguém progressista, entende? Mas vamos lá. Um exemplo. Os protestos começam a crescer por causa da violência policial. Toda a mídia batendo em cima, a mídia pedindo repressão, a mídia pedindo cadeia, gente progressista. Ao finado, Paulo Henrique Amorim soltou um texto na época pedindo para a polícia descer o pau nos black blocs, dizendo que tinha que prender e por aí vai. Pois bem, o que é que o Haddad faz? O Haddad vai dar uma coletiva de imprensa ao lado do Geraldo Alckmin. Ao lado do Geraldo Alckmin. Lembram disso? Quando as ruas estavam pegando, e qual deveria ser a postura do Haddad? A postura do Haddad deveria ser vir a público, dizer assim, ó, eu quero baixar o preço da passagem, e eu acho que o passe livre é uma proposta muito importante. Agora, para fazer isso, o governo do Estado, do PSDB, tem que tomar essa atitude. Não, o Haddad vai para o lado do Alckmin, fazer uma coletiva de imprensa junto com ele, parece que era do mesmo partido, e o Haddad dá uma entrevista por Roda Viva, Atush, e diz que não acha o preço da passagem caro. Lembra disso? Então, assim, foi desastroso. Foi o Haddad que se colocou na linha de frente. E nessa mesma época, tem uma informação de bastidor que pouca gente sabe. No começo dos protestos, a juventude do PT deliberou ir para a rua para disputar os protestos no começo, e a direção municipal do PT São Paulo proibiu a juventude do PT de ir para as ruas.
Então, se eu não me engano, até o filho... se eu não me engano, até o filho do Haddad era vinculado de alguma maneira a esse movimento do passe livre também. Mas, Jones, tudo bem. Aí você falou, os protestos foram capturados pela direita. Você lembrou bem o caso do Rio de Janeiro, os protestos contra o Cabral, e também tinha protestos na Câmara Municipal contra a passagem de ônibus. Teve, enfim, quer dizer, muito confronto naquela época. Eu acho que também havia um cansaço com esse modelo de coalizão política, né, de governabilidade, que cobrava um preço alto. As pessoas estavam enxergando, né, quer dizer, aonde estava levando essa aliança PT-MDB. Mas mesmo assim, foi uma coisa que rapidamente foi capturada. Quando houve essa captura, então, pela direita, não teria sido o momento, então, de se fazer uma leitura política mais precisa do que aquilo ia acarretar, né? De se enxergar, por exemplo, quer dizer, que não se poderia fragilizar um governo de esquerda, porque isso levaria à ascensão da direita ou até da extrema-direita? Mas veja, Tuxi, frente aos protestos de junho de 2013, a presidenta Dilma Rousseff foi dar um pronunciamento num programa de 5 pontos, que um dos pontos que Dilma se comprometia era com o ajuste fiscal, era com o equilíbrio das contas públicas. Ninguém pediu isso. E em momento nenhum, a Dilma foi para a televisão dizer assim, vocês querem passe livre? Eu também sou a favor. Então aqui o projeto de passe livre está no Congresso. Se o Congresso não aprovar, é com eles. Vamos pressionar o Congresso. Em momento nenhum, a presidenta Dilma fez isso. A postura do PT foi se colocar como defensor do sistema. Quer ver um exemplo, Atushi, de quem teve uma política muito esperta? Eduardo Campos, aqui em Pernambuco. Foi o que Eduardo Campos fez. Quando viu os protestos, Eduardo Campos baixou as passagens em Pernambuco. Antes da Dilma fazer a desoneração do ICMS no combustível, por aí vai, Eduardo Campos baixou a passagem em 10 centavos. Aí depois, com a mudança da política do ICMS, baixou para 15. E aí, o Eduardo Campos baixou a passagem em 2013 e proibiu o aumento em 2014 e começou a falar que ele defende passe livre. Só que isso não podia ser feito no âmbito estadual, isso precisava ser feito como política nacional. Então, o Eduardo Campos, antes de morrer, passou todo 2014 dizendo que se ele fosse eleito, ele ia fazer passe livre no Brasil. Veja, isso é mentira. O Eduardo Campos não tinha compromisso nenhum com um passe livre. Mas quando o Eduardo Campos viu o tamanho daquilo ali, o Eduardo Campos reduziu a passagem e deixou os empresários putos, empresário de transporte, só que como ele tinha 70% de popularidade, ele segurou e falou assim, eu quero passe livre, mas o governo federal não faz nada. Então ele jogou a responsabilidade para o governo federal. Tanto foi assim que os protestos não impactaram, por exemplo, a popularidade do Eduardo Campos. E aqui em Recife teve protestos gigantescos. No auge, chegou a ter um protesto com 80 mil pessoas, Atus, aqui na Conda Boa Vista, em Recife. O que é que Dilma deveria ter feito? Uma malícia oportunista parecida com o Eduardo Campos. Dizer assim, eu quero passe livre. Está aqui o projeto de lei, está no Congresso Nacional. Vão lá conversar com o presidente do Senado, vão lá conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, porque a minha parte eu fiz. Estou chamando todo o Brasil para se mobilizar em defesa do passe livre. Porque o que foi que aconteceu? Quando a mídia tentou pautar os debates, a mídia burguesa, ficou a mídia burguesa pautando os debates de um viés reacionário e liberal, empurrando várias PECs contra uma PEC que mudava a designação de delegados da Polícia Federal, várias pautas. PEC 37. PEC 37 e tal. A parte da mídia progressista criminalizando, chamando do Black Bloc de garoto classe média, não sei o quê. Tem uma reportagem patética no Diário do Centro do Mundo, que é uma foto dizendo assim, quanto tem de valor aqui em tênis? Era um moleque com os tênis fudidos, falsier. Inclusive, tinha um cara que eu conheço, ele, hoje em dia é do movimento de luta por moradia, que botaram a foto do cara na capa, dizendo que ele estava com tênis de R$1.000, quando o cara estava com Adidas vagabundo, comprado na 25 de março, que custava R$80, né, um tênis Piratex, sabe? Então ficou parte da mídia progressista batendo e ninguém não, mas pouquíssimas pessoas agarrou a pauta, por exemplo, do passe livre e da ampliação do dinheiro para a saúde e para a educação de maneira imediata, de tal sorte que, por exemplo, o governo Dilma apresentou uma medida muito positiva, que foi os mínimos do pré-sal para a saúde e para a educação. Só que aquilo ali, Atushi, demorava um tempo para se materializar em respostas, porque você não aprova uma medida dessa e as pessoas sentem diferença no serviço de saúde e educação no mesmo ano. Aquilo levava tempo. Então, o PT demorou para dar uma resposta,
deu uma resposta muito conservadora e, em nenhum momento, fez assim, ó, bicho, a minha parte está aqui, vamos brigar com o Congresso. Pelo contrário, o PT chegou, inclusive, a se colocar como um protetor do sistema, que foi o grande erro dele. A presidenta Dilma deveria ter jogado a pressão para cima do Congresso e o Congresso que se resolvesse. Ô, Jones, deixa eu ler esse comentário da Ângela dizendo, ó, protestos contra a Copa, contra Olimpíadas, uma merda, né? Coraline dizendo, essa foi a turma que não vai ter Copa, foram para a rua para tirar a Dilma, mas essa mesma turma não fez nada de 2016 a 22. O que aconteceu? Qual é a lógica? O que queriam era o fim do PT. O Franklin Limeira está dizendo, ó, Jones Manuel estava preocupado em atacar a Dilma, que estava sofrendo um golpe de Estado. Como hoje ele está fazendo, é uma crítica a você, aqui, dizendo que hoje você faz oposição a Lula fazendo coro com a mídia burguesa, né? Eu quero te perguntar até, ele também faz mais um comentário, está dizendo o seguinte, quer dizer, e está dizendo, para Jones não é um problema um partido de esquerda ser financiado pelo imperialismo. Ô Jones, vamos falar aqui então, na verdade, da tua participação, quer dizer, em junho de 2013 você tinha que idade, como você participou, participou desses protestos diretamente, mobilizou, o que você fez em junho de 2013? Atush, em junho de 2013 eu tinha 23 anos, já me considerava comunista, marxista, mas não era organizado ainda. Eu estava em dúvida entre me organizar no PCB, na esquerda marxista, que na época era uma tendência do PT, ou na articulação de esquerda do Walter Pomar. E aí fui dos protestos, porque todo ano, desde 2009, eu participava dos protestos contra o aumento das passagens, né? Então, participei desde o começo de junho de 2013. Eu vi a virada reacionária dos protestos. Eu vi, por exemplo, a torcida organizada do Santa Cruz agredir gente que estava com a camisa vermelha. Eu estava num quinto protesto. Eu estava com a camisa vermelha de Marx. Eu vi gente se crescer para o meu lado. Nessa época, eu já era fortinho. Então, quando vieram aperrear para o meu lado, eu peitei. Falei que não ia tirar a camisa porra nenhuma. Que quisesse vir, que tirasse minha camisa. E a gente ia trocar tapa. E é isso mesmo. Então, vi os fascistas colando nas ruas, vi quando os fascistas começaram a aparecer, aqui em Recife foi a partir do quarto protesto. No quarto protesto aparece, Atush, um grupo de carecas, desses neonazistas, nada contra os carecas, viu, Atush? Os carecas do mal. Os carecas neonazistas. Então, a partir do quarto protesto, eles apareceram, eu vi tudo isso. Na época, como não era organizado, eu colei nos protestos com o pessoal do movimento estudantil da UFPE, especialmente no DA do meu curso, DA de História. Eu me organizei, Atush, inclusive, em setembro de 2013, na Juventude do PCB, na UJC, depois que eu vi junho de 2013 da Gringolar. Quando eu vi aquilo ali, para mim foi muito claro de que, ó, eu preciso me organizar, a gente precisa organizar, porque o que faltou para disputar junho de 2013 foi a organização política. E aí, Atush, tem um dado que várias pessoas querem negar e desconsiderar, que uma geração inteira de militantes se organizou a partir de junho de 2013. Eu conheço muita gente do PSOL, do próprio PT, do PCB, do PCdoB, que se organizou a partir de junho de 2013, Atush, que foi o seu primeiro protesto de rua. Então, o próprio... tem um vídeo de Boulos antigo, que eu acho que é de 2015 ou é 2014, que é uma entrevista para o Nexo Jornalismo com o Bruno Tortura e outro jornalista que eu não vou lembrar, que o próprio Boulos fala que o MTST, o movimento de luta por moradia, cresceu nesse contexto de 2011 até 2015, justamente por causa desse dado que eu citei, do aumento assustador do custo do aluguel nas metrópoles urbanas. Então, o MTST, por exemplo, era um movimento muito pequeno, que não existia nem sequer em 10 estados da federação. Ele cresce, se torna um movimento nacional, Atush. É nesse contexto, não só o MTST, o MLB, movimento de luta nas favelas e bairros, que é ligado ao PCR/P, também cresce muito nessa época. Assim como o Brasil volta a ter um crescimento de organização de sindicatos trabalhadores rurais, que tinha crescido muito nos anos 90, mas pelo próprio crescimento do emprego formal no governo Lula, isso dá uma baixa. Então, quando a gente vai fazer um balanço de junho de 2013, a gente não pode esquecer que foi um período não só de crescimento da direita, crescimento da direita, Atush, que já vinha acontecendo antes de junho de 2013. Veja, lembra daquele clássico vídeo da Marilena Chauí, falando que a classe média é uma abominação ética, porque é uma abominação cognitiva, que a classe média é fascista e tal? Aquele vídeo é de uma palestra na USP, de 2012, em que está na mesa a Marilena Chauí, o André Singer e o Vladimir Safatli. Sabe qual é o tema da mesa, Atush? O crescimento do conservadorismo no Brasil.
Em 2012, já estavam eles debatendo que o Brasil estava passando por uma nova onda conservadora, antes de junho de 2013. Isso passava por quê, Atushi? Pelo financiamento do Instituto Milênio, que vinha promovendo uma pauta reacionária de extrema-direita, a editora Record vinha promovendo o Olavo de Carvalho e Companhia Limitada, a Veja, a Jovem Pan, Reinaldo Azevedo, todos esses pensadores na época estavam promovendo uma onda reacionária no Brasil, que quando a gente perde junho de 2013, boa parte daquela massa que vai para as ruas e que votou em Marina em 2010, acaba sendo capturada pela direita. Ô, Jones, aí eu quero te fazer uma pergunta importante. Eu vou ler aqui o Fernando Castro dizendo assim, olha, o preço da passagem limita quem tem acesso à cidade, quem vai à manifestação. Quem tomou conta foi a classe média que mora no centro, né? Aí a Ana Petri está fazendo uma crítica aqui também, dizendo, aí vocês jovens, né, chamaram o fim de tudo. Eu quero te perguntar o seguinte, quer dizer, então por que as pessoas de esquerda que participaram de junho de 2013 não foram defender, então, o governo da presidente Dilma Rousseff, olhando para essa ascensão da extrema-direita fascista no Brasil? Mas as pessoas foram, Antus. Essa que é a questão. Em São Paulo, por exemplo, tinha um bloco vermelho. Mesmo quando as manifestações cresceram, teve uma hora que se juntou a galera do PCB, a galera da Consulta Popular, do PT e do PCdoB e formaram um bloco vermelho, indo todo mundo junto para os protestos para garantir o direito de estar nos protestos, não baixar a bandeira e por aí vai. Isso aconteceu também em Recife, isso aconteceu em Porto Alegre, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Veja, é falso que a gente não esteve nas ruas, mas qual foi o problema, Antus? A partir do momento que o PT, que era a maior força política da esquerda, se nega a disputar o processo, vamos lembrar, gente, antes dos protestos virarem à direita, a direção do PT de São Paulo negou o direito da juventude do PT de ir para as ruas disputar esse povo. O Haddad, quando os protestos não estavam contra ele, foi junto com o Geraldo Alckmin da declaração para defender o governo Alckmin, em vez de repudiar a violência policial. A presidenta Dilma, em vez de jogar um projeto passivo para o Congresso, dá um pronunciamento de 5 pontos, e entre um deles é a responsabilidade fiscal, que ninguém estava cobrando isso nas ruas, tá ligado? E aí, veja, a esquerda foi para as ruas, só que houve uma falta de disputa e uma falta de treino, porque, veja, tem uma entrevista de Lula de 2020 ou 2019 para a Folha de São Paulo, em que o Lula se orgulha e no período dele baixou o número de greves, passeatas, ocupações urbanas e rurais. E é verdade. Durante o governo Lula, o número de manifestações de politização baixou bastante. O que foi que aconteceu? Cresceu o número de trabalhadores empregados, mas não cresceu o número de trabalhadores sindicalizados. Cresceu o número de universitários, mas não cresceu o número de estudantes organizados no movimento estudantil. Cresceu o financiamento para a cultura, mas não cresceu o número de trabalhadores organizados. Então, você teve toda uma massa que cresceu despolitizada, e que com a divulgação da internet acabou muito por influência também de alguns produtos culturais da época. Aquele filme V de Vingança, por exemplo, fez muito sucesso na juventude e provocou muito uma histeria anarcoide, que é o povo nas ruas, sem partido, sem sindicato, resolve as coisas. Tanto que aquela máscara do personagem do V de Vingança era sucesso na época, né? Então, anônimos, indignados, política nas praças, o evento na Praça Tarrim, se criou muito uma dinâmica de uma política sem mediação das instituições, e as instituições perderam, as instituições tradicionais, CUT, MST, UNE, sindicatos e por aí vai. Ao lado disso, a esquerda marxista, muito pequena, sem capacidade de influência política, não conseguiu disputar as ruas. Então ficou um vácuo político, que a centro-esquerda não disputou as ruas, como deveria, a esquerda dita radical não conseguiu ter força para disputar, e aí ninguém disputou essas ruas. E mesmo assim, acho que é importante lembrar que a presidenta Dilma ganhou a eleição de 2014. Veja, o golpe não é de junho de 2013 até o golpe. Dilma ganhou 2014 e em dezembro de 2014, Dilma tinha 53% de aprovação, que é a mesma aprovação que tem hoje o presidente Lula. Claro que Dilma não recuperou a popularidade que ela tinha antes de junho de 2013, que estava na casa dos 72%. Dilma tinha 72% de aprovação antes de junho. Quando vem junho, a aprovação cai, mas ela volta a subir, Dilma ganha a eleição e Dilma estava com aprovação crescente. Veja, não acreditem em Jones Manuel, porque alguns dizem que Jones Manuel é antipetista. Acreditem no PT. O PT tem um documento que é de 17 de maio de 2016, resolução de conjuntura do Diretório Nacional do PT. Está no site do PT.
Eu posso até postar depois nas redes do Brasil 247 do vídeo para vocês lerem. E qual é a análise que o PT faz, Atus? O PT diz que em junho de 2013 enfraqueceu o governo Dilma, mas que ele conseguiu se recuperar ganhando a eleição. E quando Dilma bota o banqueiro Joaquim Levy para ministro da Economia e faz o ajuste fiscal, que dobra a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com o efeito da Lava Jato, a resolução do PT diz que Dilma, que o PT perdeu as ruas ali. Veja, não sou eu que digo, é a resolução de autocrítica do PT, que fala que o PT perdeu as ruas, não foi em junho de 2013, foi quando ele fez o ajuste fiscal, porque isso desmoralizou a base petista, causou confusão nas esquerdas e fez com que, influenciado pela mídia, claro, se generalizasse uma sensação de estelionato eleitoral. Então, o próprio PT diz que foi o ajuste fiscal, e não junho de 2013, quem mais fragilizou a base do PT e possibilitou o golpe. Veja, isso é o PT que diz. Está lá no site do partido, gente. Resolução de conjuntura 17 de maio de 2016. Então, o debate que a gente tem que fazer, Atus, é claro, perdemos junho de 2013. Perdemos. Ali, a extrema-direita, que vinha num trabalho ideológico de formiguinha, repito, a partir da Revista Veja, Jovem Pan, Instituto Milênio, Reinaldo Azevedo, aquele Carlos Andreasa, editor que editava os livros do Olavo de Carvalho, por aí vai, esse pensamento reacionário ganha base de massas. É verdade. A própria campanha do Aécio, em 2014, foi uma campanha que apelou muito para o reacionarismo, e já ali a gente já via coisas falando de golpe de Estado, falando de volta da ditadura, um discurso anticomunista muito forte, dizendo que o PT estava financiando Cuba, financiando Venezuela e por aí vai. Mas Dilma ganha eleição com um discurso mais à esquerda desde 2003, dizendo que nem ia cortar direitos, nem que ia vacatuça, dizendo que ia ampliar os serviços públicos, dizendo que ia fazer reforma política, dizendo que ia criminalizar a homofobia, dizendo que ia fazer a reforma tributária. Depois que Dilma ganha eleição, ela bota para dirigir a economia um banqueiro do Bradesco e começa um ajuste fiscal. Na época, de novo, não acredita em mim, o presidente da CUT, na época, foi totalmente contra o ajuste fiscal. Tem várias entrevistas dele na Carta Capital, dizendo que o ajuste fiscal ia acabar com a base social do governo Dilma. O presidente da CUT, na época, a CUT foi contra, viu, gente? O ajuste fiscal. Entende? Então, tipo assim, a gente não pode ignorar que não foi junho de 2013 que derrubou Dilma. Dilma ganhou a eleição. Você pode dizer assim, ganhou a eleição apertada, não sei o quê. Mas aquele processo, na verdade, né? Aquele processo de junho de 2013 começou a desgastar quem tinha 70% de aprovação e começou a desmoronar a partir dali. Mas teve coisas que você falou. De vez em quando ele fecha sozinho, eu não entendi. Vou ler esse comentário aqui do Franklin Limeira e vou te fazer uma questão. O Franklin diz, você disse que o ajuste fiscal de Temer foi menos nocivo do que o arcabouço fiscal do PT. Por quê? O do Temer é reversível. Poderia explicar como reverter? A gente vai chegar exatamente nesse ponto. E para te passar, você falou o seguinte, olha, a aprovação de Dilma depois de vencer a eleição, 2014, era parecida com a de Lula hoje, né? Todo mundo sabe que o Lula tem muito mais força política, mais tarimba, etc. e tal. Mas a situação do Lula também não é tão fácil quanto algumas pessoas imaginam que seria. E você falou, a Dilma se perdeu quando fez o ajuste fiscal, né? O governo Lula está fazendo também uma âncora fiscal, né? Um arcabouço fiscal. Você vê semelhanças entre junho de 2013 e o momento atual? Você acha que há um perigo para o governo Lula trazendo já para o presente? Eu acho que sim, Atus, porque, de novo, eu vou citar a resolução do PT de 2016. Né? A resolução do PT de 2016 diz que o ajuste fiscal desmoralizou e causou confusão na base social do próprio governo Dilma. É verdade. Nesse momento, Atus, veja, Atus, qual foi a pesquisa que saiu hoje no Datafolha? A pesquisa Datafolha mostrou que 80% das pessoas, dos ouvidos, concordam com as críticas de Lula ao Campos Neto e à política de juros. Não foi isso? Veja, nesses 80%, Atus, tem muita gente que votou em Bolsonaro. Então, ou seja, tem muita gente que votou em Bolsonaro e já concorda com as críticas de Lula ao Campos Neto. O que é que isso mostra, Atus? Que a economia é o caminho para tirar gente do bolsonarismo. Porque, veja, se 80% das pessoas concordam, tem muito bolsonarista aí dizendo assim, o Lula está certo na crítica à política de juros. Realmente, o juros está insuportável, isso não existe, e por aí vai. A partir do momento que o governo Lula faz uma política de austeridade, ele perde a oportunidade de conquistar pelo bolso
esse cara que votou em Bolsonaro. Porque, note bem, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar um dado importante. Quando acaba o segundo governo Lula, Lula tinha 80% de popularidade, Atucho, mesmo com a mídia batendo todo dia sim, dia não no Lula, dizendo que o Lula era corrupto, que o Lula era ladrão, e mensalão, e Zé Disseu, e genuíno, e prendeu os caras, e não sei o que, e por aí vai. A mídia batia todo dia, violentamente no Lula, e mesmo assim o Lula tinha 80% de popularidade. E por quê? Por causa do bolso. Uma parte da população brasileira que não está organizada responde diretamente ao bolso. Então, o salário está crescendo ou está descendo? O emprego está crescendo ou está descendo? O custo de vida está crescendo ou está descendo? Essa tendência se mantém, Atush. Então, a gente tem mais ou menos 50 milhões de brasileiros que não estão organizados em partido, em movimento social, em assim, moradores e por aí vai, que responde diretamente ao bolso. Se a situação econômica estiver melhorando, vai apoiar o governo. E essa pesquisa da Folha é mais um exemplo disso. O que o governo Lula vem fazendo com Haddad? Veja, o Congresso, a partir da PEC de transição, aprovou um orçamento para esse ano e o Haddad decidiu, não foi o Congresso que mandou, o Haddad decidiu cortar 25 bilhões. Veja, o Congresso, esse Congresso reacionário, conservador e por aí vai, aprovou e o Haddad decidiu que do aprovado ele vai cortar 25 bilhões. Gente, isso poderia e deveria ser investimento público. Isso é uma decisão do governo Lula, essa decisão do ministro Haddad. O Carlos Lupe, a partir do Conselho da Previdência Social, baixou a taxa de juros do consignado para 1,7 ao mês. O Haddad e o Lula foram lá e voltaram atrás, subiram a taxa de juros do consignado. Tá certo, menos do que estava antes, mas subiram. Pô, e aí os bancos privados atacam o governo, fazem um lockout de crédito, ou seja, suspendem o empréstimo consignado. A Caixa e o Banco do Brasil, que são bancos públicos, vão atrás dos bancos privados, numa postura de cartel, em vez de desafiar os bancos privados. Sempre, tipo, gente, o governo federal ele tem poder na mão para, por exemplo, desde já, baixar o custo do crédito e dos serviços bancários a partir da Caixa do Banco do Brasil. Ele tem maioria no Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo Campos Neto, presidente do Banco Central, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo ministro da Fazenda, Haddad, para aumentar a meta de inflação, para pressionar a queda da taxa de juros. Isso não foi feito até agora. O governo Lula pode convocar as cadeias de rádio e TV para falar diretamente com a população e explicar porque a política de Campos Neto de manter a maior taxa de juros real do mundo vai levar o país para uma recessão, para uma crise. Ou seja, o governo do PT faz uma escolha que é num ambiente que tem extrema-direita muito forte, que tem os militares ameaçando o governo, e faz uma escolha política de austeridade. E aí, por exemplo, essa proposta do Haddad de novo teto de gastos, Atuxa, eu vou te dar só um dado. Sabe qual foi a média de gasto público dos governos Lula? 5,2% do PIB ao ano. 5,2%, perfeito? A proposta do novo teto de gastos do Haddad faz com que, no máximo, o crescimento do gasto público ao ano seja 2,5%. Ou seja, se isso for aprovado, Atuxa, a gente vai ter menos investimento público nos próximos 4 anos do que teve nos períodos do governo Lula. Lula, com o teto de gastos de Haddad, não teria feito Minha Casa Minha Vida, não teria feito o PAC, não teria construído as universidades, não teria construído os institutos técnicos. Ou seja, se isso for aprovado, a gente vai ter o governo Lula mais rebaixado de todos. Como é, Atus, que esse governo vai manter popularidade sem investimento público, sem geração de emprego, sem geração de renda, sem construir refinaria, sem construir universidade, sem construir estrada, sem construir hospital? Pelo amor de Deus, gente. Como é que vai ter popularidade? Sabe? Jones, é interessante, eu deixei destacado esse comentário aqui da Yara Jamal. Ela fala assim: Atush, não gostei da chamada do Bom Dia. A chamada do Bom Dia era mais ou menos na linha do. Não exatamente com os mesmos argumentos, mas dizendo o seguinte: quer dizer, que a pesquisa Datafolha traz sinais de preocupação para o governo Lula. Por quê? Porque, de fato, não é uma aprovação tão alta quanto poderia ser e há uma expectativa ruim em relação à economia. E tem essa contradição que você falou. É muito interessante, porque as pessoas apoiam o Lula quando ele fala contra o Banco Central, mas as pessoas não estão esperando uma mudança real na sua condição econômica. Elas estão mais ou menos conformadas. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Quer dizer, então, qual que é a consequência? A leitura é: não, o Lula está certo quando ele grita, mas ele não está agindo, né? Então, assim, quer dizer, embora ele tenha o discurso correto, ele não está tomando as decisões para gerar esse ganho material. Você acha que
existem condições, já que a gente está falando de junho de 2013, para que a direita fascista volte a tentar ocupar as ruas no Brasil? Atucho, veja, eu não sei se voltar a ocupar as ruas, eu acho que não. Sabe por quê? Por causa dos efeitos de 8 de janeiro. Acho que a direita cometeu um erro. Veja, a direita também erra, viu, gente? A direita no 8 de janeiro, ela errou. Aquilo ali afastou muito as bases menos radicalizadas da direita. Percebe? Então, depois daquilo ali, acho que teve uma desmoralização relativa da extrema-direita e dos militares. De tal sorte que a tentativa deles de ocupar as ruas de novo, eu acho que vai demorar mais. Eles vão tentar fazer com que o tempo passe, com que se esqueça o 8 de janeiro, com que esse assunto suma um pouco de vista das pessoas. Prova disso, Atucha, a própria Folha de São Paulo, em editorial, pediu um bolsonarismo não violento, um bolsonarismo não autoritário para fazer uma oposição saudável ao PT. Ou seja, é a burguesia dizendo que, meu irmão, a gente precisa de vocês para pressionar o governo, mas vocês têm que se desligar do 8 de janeiro, porque aquilo ali pegou muito mal. E ao mesmo tempo eles pedem o Lula neoliberal, né, Jones? Eles cobram o Lula neoliberal que não resolve o problema econômico. Né? Exatamente, mas veja. Acaba a contradição. Aquilo ali pegou muito mal, não só no Brasil, como no mundo. No mundo. Aquilo ali pegou muito mal. Então, eu não acho, Atucha, que a tendência é a extrema-direita ocupar as ruas de maneira imediata. Agora, se o governo Lula continuar com essa política, ele vai encarar uma crise econômica e, consequentemente, uma queda da popularidade. Sabe por quê, Atucha? O que foi que o Bolsonaro fez em 2022? Ele abriu as portas do dinheiro, do gasto público, para tentar a reeleição. Isso acabou provocando, Atucha, um aquecimento da atividade econômica e geração de emprego. De tal sorte que terminou o ano com um crescimento de 7%, por exemplo, no setor de serviços. Porque Bolsonaro liberou dinheiro no bolso das pessoas, as pessoas foram comprar, foram comércio, aos serviços e por aí vai. O próprio ministro Haddad, depois da última reunião do Copom, que decidiu manter a taxa de juros, deu uma entrevista para a CNN falando que o resultado do primeiro trimestre é um desaquecimento da economia e sinais de uma crise de crédito. Ou seja, tudo constante como está, o investimento público muito baixo, o investimento privado colapsado, as famílias endividadas e o cenário externo cada vez pior, o Brasil tem tudo para entrar numa recessão. Atucha, a previsão de crescimento da economia esse ano é só de 0,9%. E já pode ser pior. O Brasil 247 divulgou que a OPEP, em reunião agora, decidiu baixar a produção de petróleo para elevar o preço do petróleo. Isso vai ter consequências, por exemplo, recessivas na economia brasileira, porque vai aumentar o custo dos combustíveis, vai aumentar a inflação, vai aumentar o endividamento das famílias e vai reduzir ainda mais o crescimento econômico das atividades. Então, se o Lula e o Haddad não fizerem nada, se mantiver o caminho atual, o Brasil tem tudo, Atucha, para ter estagflação, ou seja, crescimento zero, recessão, com aumento dos preços. Isso é o pior cenário, o cenário que mais impacta na classe trabalhadora. Então, veja, o que a pesquisa da Folha mostra é que a população está esperando medidas mais concretas do governo Lula, que até agora não aconteceram. Veja, o governo Lula até agora não foi para cima para reverter o PPI na Petrobras e nacionalizar a política de combustíveis. Mas você reconhece, né, Jones? Desculpa te interromper, assim, quer dizer que tem muitas travas, né? Tem muitas amarras. Mudar a diretoria da Petrobras é uma novela, mudar o conselho também é difícil. Quer dizer, e o governo é um governo de frente ampla, né? Mas já foi mudado o conselho da Petrobras, né? E aí? E assim, Atucha, veja, por exemplo, o Haddad, com essa política de cortar 25 bilhões do que foi aprovado pelo Congresso na PEC de transição, por que não coloca esse dinheiro para construir novas refinarias, Atucha? Por que, por exemplo, o Ministério da Justiça não foi para cima ainda com auditoria e com a pressão pública maior para reverter a privatização da refinaria da Bahia, a RELAM? Eu sei que está em investigação pela Polícia Federal, só que demorou para se dar uma resposta. Por exemplo, a Eletrobras... Demorou para dar uma resposta nisso. Deveria ter processo de auditoria interno e ampliar o debate público sobre isso, percebe? Veja, Atucha, eu torço para o governo Lula ter popularidade. Eu quero que o governo Lula tenha popularidade. Sabe por quê? Não é porque eu sou lulista, não, porque eu nunca fui. É porque se o governo Lula fracassar, quem se fortalece no imediato é a extrema-direita. Se fortalece no imediato é o Tarcísio de Freitas, são os outros quadros da extrema-direita que estão disputando aí o espólio do bolsonarismo. Agora, para isso, o governo Lula tem que mudar de postura. Por exemplo, Atucha,
Pelo amor de Deus. E você vacilou não ter perguntado isso para o Lula na entrevista que fez com ele. Porque o Lula, até agora, não convocou uma cadeia nacional de rádio e TV para dialogar diretamente com a população sobre a política de juros do Campos Neto. O Lula, até agora, Tuxi, tem... Veja como o povo brasileiro está sendo generoso. Até agora, esse debate sobre os juros chegou, na maioria do povo, via mídia burguesa. Porque é basicamente Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Jornal da Record, não sei o quê. O Lula não falou diretamente com a população ainda sobre isso. E mesmo assim, Atucha, 80% da população ouvida pelo Datafolha concorda com as críticas do Lula. O que é que está faltando? A despeito da mídia burguesa, que no Lula. Então, o que é que está faltando para o presidente Lula chamar a cadeia nacional de rádio e TV e falar diretamente com a população e dizer assim, essa política de juros a 13%, que é o maior juro real do ano, impede de gerar emprego, impede de gerar renda, impede a economia crescer, você que está endividado, sua empresa que está endividada, a gente quer fazer um programa de limpar seu nome, de renegociar os débitos da sua empresa, só que essa política de juros não dá, a gente precisa mudar isso, o responsável por isso é o presidente do Banco Central, é o Campos Neto, que está representando o interesse de uma minoria rentista e rica, que está matando a economia real do Brasil. Pelo amor de Deus, o que é que falta para o presidente Lula tomar uma iniciativa de politizar o conjunto da população, de chamar o debate e jogar a pressão para o Campos Neto? Ô, Jones, vamos pegar essa pergunta aqui do Fernando Castro, quer dizer, como o povo faz para cobrar certo o governo, né? Porque muitas pessoas vão te criticar, já que você está batendo no Haddad publicamente e tal, de que seria uma coisa mais ou menos parecida com junho de 2013. Lá vem o pessoal da extrema esquerda, vamos dizer assim, fragilizar o governo também pela esquerda, né? Qual que seria a maneira de cobrar corretamente o governo, como questiona aqui o Fernando Castro? Eu acho que a gente acabou de ter um exemplo prático muito bom, né, Atucha? Foi anunciado que o governo Lula vai suspender a aplicação da nova reforma do ensino médio. Veja, o governo Lula, no começo do governo, em janeiro, o ministro da Educação, Camilo Santana, tinha anunciado que não iria rever a reforma do ensino médio, né? Tinha anunciado isso. Depois, Geraldo Alckmin falou a mesma coisa. E aí os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos estudantis, os profissionais da educação começaram a pressionar, criticar, cobrando que o governo Lula reveja essas medidas do governo Temer. O governo Lula anunciou hoje. Então, veja, isso é um exemplo que a pressão popular funciona. Isso é um exemplo da necessidade de fazer a crítica à esquerda ao governo. Veja, Tuxi, não é porque o governo é um governo de centro-esquerda, alguma coisa assim, ou que tem forças políticas de centro-esquerda, que a gente não deve criticar, que a gente deve ficar calado, inclusive com todo o respeito do mundo. Mas eu faço até um questionamento aberto para o companheiro Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado de São Paulo. O Guilherme Boulos ficou em silêncio na batalha dos juros do empréstimo consignado. Ele não falou nada. São Paulo é o estado que mais tem empréstimos consignados, mais pessoas pegando empréstimo consignado. O Guilherme Boulos não falou nada quando os juros foram reduzidos a 1,7% ao mês e os bancos foram para cima. Agora, por exemplo, até agora o Guilherme Boulos não soltou uma posição sobre o novo teto de gastos do Haddad. A gente não pode ter esse tipo de postura. A gente tem que apoiar as medidas populares do governo, apoiar, sustentar, defender, mas tem que criticar sim, criticar abertamente todas as medidas liberais e de continuidade com o governo Temer e com o governo Bolsonaro. A gente não pode passar a mão na cabeça do governo que diz que quer manter essa aberração como o novo ensino médio. Tem que criticar sim, tem que cobrar sim, tem que pressionar sim. E o resultado está aí. Por exemplo, o deputado Glauber Braga, para mim, é um exemplo. O deputado Glauber apoia todas as medidas positivas do governo, mas vem criticando, vem cobrando o fim do PPI, criticou o novo teto de gastos do Haddad, mostrando que dava para fazer muito mais. A gente não pode ter uma postura de legitimação dessa política. Por exemplo, Elias Jabbour veio com um discurso... Só terminar esse argumento. O Elias Jabbour veio com um discurso absurdo, dizendo que o novo teto de gastos do Haddad, porque garante um piso de 0,6% ao ano de expansão do gasto público, isso era um avanço civilizatório. Gente, claro que o teto de gastos do Haddad é melhor que o teto de gastos do Temer e do Meirelles, mas qualquer porcaria seria melhor que o teto de gastos do Michel Temer. Não é esse debate que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um debate mais avançado. E aí, claro, tem negociação no Congresso, tem pressão, tem disputa, mas a gente não pode partir do discurso rebaixado. A gente não pode partir do discurso conformista, porque o Congresso, a tendência é piorar a proposta. Então, se a gente não pressiona a esquerda, é capaz essa proposta sair pior do que entrou no Congresso Nacional. Você mencionou
o Glauber Braga, eu queria te perguntar como é que você tem visto a posição da Glaze, porque a Glaze tem criticado várias medidas do próprio governo Lula, né? Ela também cobra mudança no PPI, ela cobra uma política fiscal mais expansionista. Qual é a leitura que você tem feito da presidente do PT? Eu acho que ela tem uma postura correta, eu acho que todo mundo de esquerda tem que ter essa postura. Veja, Tuxi, o mercado, a burguesia, a Faria Lima, ela nunca para de pressionar. Já reparou isso? Esses caras só trabalham... É 24 horas por dia de CNN. Isso aí já esses caras só trabalham no programa máximo. Para eles, tudo que não for 100% liberalismo, é populismo, é responsabilidade fiscal, e vai quebrar o Estado, e as contas públicas, e não sei o quê. Então, a burguesia não para de pressionar. Por que no campo da esquerda a gente não pressiona? E aí, claro, veja, a gente tem que saber a competência de cada um. Por exemplo... Ô, Jones, só fazendo um parênteses, foi engraçado, né? Hoje a gente trouxe no Bom Dia 247 esse tema do novo ensino médio, e a gente levou um puxão de orelha. Vocês estão derrubando o governo que vocês ajudaram a eleger. E aí, hoje, à tarde, o governo Lula reviu essa questão do novo ensino médio. Quer dizer, então, se ninguém fala, fica tudo do mesmo jeito. Quer dizer, é uma situação realmente complicada. Mas, diga. Então, vou dar um exemplo para você, Atush. O presidente Lula pode demitir o Campos Neto pela legislação atual. Quem decide a demissão ou não é o Senado. Mas o presidente, ele pode solicitar a demissão do Campos Neto, aí o Senado avalia. Então, por exemplo, quando a gente for fazer a crítica ao Campos Neto, a gente tem que lembrar que a competência final está no Congresso, está no Senado. Beleza. Você tem que pressionar o Rodrigo Pacheco, tem que pressionar os senadores, tem que fazer uma campanha. Mas, por exemplo, tem que pressionar o governo Lula para mudar a meta de inflação e para solicitar a demissão do Campos Neto. Não é possível, Atush, que o Campos Neto dá uma entrevista por Valor Econômico, fala que a taxa de juros tem que ser 26% ao ano para cumprir a meta de inflação, e em seguida o governo não faz nada, porque veja, Tuxi, se o presidente do Banco Central diz que a taxa de juros para cumprir a meta de inflação tem que ser 26% ao ano, e essa taxa de juros não vai ser alcançada, ainda bem, ele está dizendo que a meta de inflação está errada. Ele está confessando. Ele acabou de dizer que a meta está errada, porque a meta é inalcançável. Exatamente, ele confessou que a meta de inflação está errada, gente. Então, pelo amor de Deus, não é possível que o cara confessa publicamente que a meta de inflação está errada e o governo não faz uma convocação extraordinária do Conselho Monetário Nacional, que o governo tem maioria para mudar a meta de inflação. Então, veja, a gente tem que saber a responsabilidade e a competência de cada um, mas tem que cobrar o governo Lula também para que o governo Lula use a caneta, porque até agora, Tuxi, com todo respeito, é muita bravata e pouca ação. Por quê? Porque a meta de inflação ainda não foi mudada se o governo tem maioria no Conselho Monetário Nacional. E se isso não passa pelo Congresso, atenção, viu? Público do Brasil 247, isso é importante. Isso não passa pelo Congresso. Conselho Monetário Nacional, 3 pessoas, 2 votos do governo. Era só juntar. Exato. Então, assim, o governo Lula pode mudar isso sem passar pelo Congresso, sem ter maioria no Congresso, porque isso não foi mudado ainda, gente. E aí, Atush, veja, o Campos Neto, que é um imbecil, um canalho, um reacionário da pior espécie, com esse anúncio da OPEP, que vai reduzir a produção de combustível, isso vai subir o preço do petróleo. O que é que o Campos Neto vai querer fazer? Vai querer aumentar a taxa de juros por causa do impacto do aumento do preço do petróleo no Brasil. Então, esse Campos Neto, se ele não for parado agora, ele vai querer subir na próxima reunião do Copom a taxa de juros para 14,5%. Se esse cara não parar, ele joga o Brasil numa recessão e ele afunda a popularidade do governo Lula. E aí, no áudio vazado aí do Datena com Boulos, o Datena fazendo análise de conjuntura até boa, o Datena fala... É interessante, eu ia entrar nesse ponto, vou botar a notícia aqui na tela, Jones, porque... Deixa eu só ler 2 comentários aqui, na verdade. A Luzia dizendo, Glauber Braga é fundamental, você também, Jones mandando um abraço. Aqui tinha um comentário anterior também, do Carlos Eduardo dizendo, o Jones precisa dialogar com Estopa também. E Luiz Antônio Amaral se tornou assinante, agradeço muito ao Luiz Antônio Amaral. Vamos botar essa notícia na tela e o Datena faz uma análise. Eu achei que o Datena estava bêbado no vídeo, mas ele faz uma análise política para o Boulos e fala assim: Boulos, não cumpra o acordo com o PT, porque parece que o Boulos tem que dar vice para o PT, me coloca como vice na sua chapa, né? E dizendo o seguinte: se a economia afundar, você afunda junto com o PT. Ele estava dizendo isso. Diga, Jones. Não, veja, na verdade, o que eu achei mais interessante nesse áudio foi a análise de conjuntura do Datena. O Datena diz assim, se a economia
a política econômica do Lula afundar, você vai junto, ele falar pro Boulos. E veja, Tuxi, é verdade. Veja, Tuxi, o Brasil, infelizmente, e eu acho péssimo esse modelo, o Brasil tem eleição a cada 2 anos. De tal sorte que você já acaba um ano já com maquinação, com movimentação para a próxima eleição. Esse ano é definidor, Tuxi, para ver o nível de popularidade que o governo Lula vai chegar em 2024, e, portanto, isso vai impactar diretamente nas eleições municipais. E aí, Tuxi, veja, a extrema-direita ganhou o governo de Minas, ganhou o governo de São Paulo e ganhou o governo do Rio de Janeiro. Se a extrema-direita ganhar, aliás, manter, né, porque ela já tem, se ela manter São Paulo, se ela ganhar Rio de Janeiro, e se tem um governo abertamente bolsonarista em BH, isso fortalece muito as condições para um projeto de extrema-direita ganhar a eleição presidencial em 2026. De tal sorte que o êxito econômico do governo Lula esse ano é fundamental para as eleições municipais. Por exemplo, se o governo Lula terminar o ano com a recessão, com crescimento zero e sem geração de emprego, o Edmilson Rodrigues não se reelege em Belém do Pará. O Boulos não ganha São Paulo. Sabe assim, o Boulos não ganha São Paulo. O PT, por exemplo, vem no processo de recuperar a base, se fortalecer no Rio Grande do Sul, né? Ano passado, a votação do Edgar Preto foi muito boa, quase vai para o segundo turno. O PT perde as chances de voltar a comandar Porto Alegre, por exemplo, que já teve prefeituras históricas, né? Com o livro do Trei com Tássio Genro. Então, veja, o impacto da política econômica esse ano na disputa eleitoral de 2024 é fundamental. Então, se seguir essa política do Haddad, de austeridade fiscal atenuada, se seguir essa política de não enfrentamento, Tuxi, veja, eu bati diretamente em quem estava reivindicando um ministério para Simone Tebet. Para mim, o PT tinha que fazer uma coisa que o PT sempre fez a vida inteira, que era trair os acordos eleitorais. Para mim, o PT teria dado uma banana para Simone Tebet, teria se arrumado ali com Renan Calheiros, escanteado ela no PMDB e não dava ministério nenhum para ela. Se desse ministério, desse aquele ministério sem orçamento. O PT, o presidente Lula, deu o Ministério do Planejamento com a Caixa e com o Banco do Brasil para Simone Tebet. Isso não existe. Mas não deu os bancos, né? Quer dizer, os bancos, na verdade, ela não está controlando. Mas, enfim, quer dizer, vamos... Mas tem um... E a reforma ministerial sempre pode ser feita, né? Sempre dá tempo. Mas assim, ó, esvazia. Se quer dar Ministério do Planejamento a ela, pega as competências e joga para o Ministério do Trabalho, joga para o Ministério da Fazenda e por aí vai. Então, veja, Tuxi, eu acho que a gente tem uma janela histórica de oportunidades. O povo brasileiro, ele está cansado dessas condições econômicas. Ele quer mudanças, ele demanda enfrentamento, e a prova disso é 80% da população, mesmo com a notícia chegando pela mídia burguesa, a apoiar as críticas de Lula ao Campos Neto. Agora precisa materializar isso em iniciativas práticas. É isso que está faltando. Transformar as críticas em iniciativas práticas. Bom, vamos lá. O pessoal está dizendo que eu estou passando pano para o Boulos, eu só trouxe a notícia, não sei quais foram as circunstâncias do que aconteceu ali. O Franklin fala, para atacar Lula, Jones chegou a concordar com um racista que ele mesmo denunciou como racista. Que polêmica foi essa aqui, Jones? Eu não sei se você sabe. Não, sei, isso aí foi que um liberal chamado... Como é que é o nome do cabo? Enfim, um liberal da internet comentou que o Lula está falando muito sobre o Campos Neto, só que a lei permite que o Lula solicite a demissão e que a lei permite que o Lula mude a meta de inflação no Conselho Monetário Nacional e até agora não fez nada. Aí eu falei, gente, desculpa aí, mas o liberal racista aqui tá certo. Realmente, o Lula até agora... As pessoas, na verdade, assim, às vezes ficam muito revoltadas com qualquer crítica, né? Essa crítica que você está fazendo agora, ela foi feita pelo Paulo Nogueira Batista Júnior aqui comigo, e também pela Gleisi Hoffmann. Ela tá e o Genuíno, por exemplo, fala isso direto. O Genuíno. E alguém vai duvidar que ele é petista, sabe? É isso aí. Jones, mas muito interessante, parabéns aí pelo ensaio. Eu vou falar, eu não sabia desse livro, não sabia que era uma coletânea, né, com vários autores. Vou falar com o Breno, com o pessoal da Boitempo, eu acho que esse tema precisa ser muito discutido, né? E a Regina manda um abraço para você de Fortaleza, está dizendo, oxalá tal maioria no Senado favoreça o presidente Lula e diz, fora Roberto Campos Neto, Banco Central. Só fazendo uma ponderação, né, Jones? Você tinha 23 anos em junho de 2013, hoje então você tem 33. Governar não é moleza, né? Se você olha para Faria Lima, para a mídia, para o Congresso, para o Arthur Lira,
Então, coloque-se ali um pouco no lugar do presidente Lula e busque uma... quer dizer, eu acho que todo mundo está buscando essa saída, mas só para explicar que as circunstâncias não são muito favoráveis. Né? E aí te passo para a colocação final. Pô, não, eu concordo, Atus, que governar não é fácil. Só que aí eu acho que governar também é escolher lado, né? Como diria a Bíblia Sagrada, não se pode servir a dois senhores. E não existe espaço na conjuntura brasileira para fazer aquela política que o Lula fez de contemplar todos os lados. Agora alguém tem que perder. Quem pode perder não é a classe trabalhadora. Então eu acho que está na hora do presidente Lula baixar um pouco o espírito de Hugo Chávez, baixar o espírito de Evo Morales e ir para o enfrentamento, e politizar e chamar o povo, porque esse é o último mandato do Lula. O que é que o Lula vai querer deixar como legado para o Brasil? Veja, o PT lidera a esquerda desde 1989. Em 2029 vai fazer 40 anos que o petismo tem hegemonia da esquerda brasileira. Há que se perguntar qual é o legado institucional, qual é o legado de reformas, qual é o legado estruturante que o PT vai deixar depois de 40 anos de hegemonia na esquerda brasileira. Então, Lula, esse é o seu momento. Esse é seu último mandato. Essa é a última vez que você tem a oportunidade de ser presidente. Lula, vá pro pau, vá para cima, porque não tenha dúvida que tem muita gente no povo brasileiro que está esperando isso e vai apoiar, sim, um aumento do enfrentamento. De resto, quero agradecer ao querido público do Brasil 247, quero agradecer a Tuxa a oportunidade, quero dizer que eu estou sempre à disposição e gostaria de ser convidado para debater exclusivamente o novo teto de gastos apresentado pelo Fernando Haddad, e estamos à disposição para fazer esse debate. Vamos organizar, não? Realmente prazer falar com você. Obrigado, até a próxima oportunidade. E foi muito interessante a entrevista aqui, Jones. Só botar a vinheta final. Valeu, abração.